Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Terumá, que significa coleta ou oferta. Ela corresponde a Êxodo, capítulo 25, versículo 1, e vai até o capítulo 27, versículo 19. Essa Parashá é a Parashá de número 19 já. Para vocês verem, nós já estamos aí avançando, Parashá de número 19, Parashá Terumá. Essa Parashá, ela vai falar acerca da contribuição que o Eterno pediu ao povo de Israel para que fosse construído o tabernáculo, né? Em hebraico, Mishkan. E não somente isso, depois o Eterno dá uma instrução específica a Moisés e aqueles que iriam construir o Mishkan, o tabernáculo, para que fosse feito conforme aquilo que Deus mostrou a ele no monte. Então, Deus mostrou a Moshe, a Moisés, um modelo. E nós não podemos dizer que é um consenso rabínico, que é o consenso entre os sábios do povo de Deus, mas subtende-se e tem-se a ideia que o que o Eterno mostrou a Moshe é um Mishkan celestial, um templo celestial. E essa Parashá, por mais que ela seja curta e pareça que vai falar apenas de metragem, de materiais que foram utilizados para a construção do Mishkan, ela tem segredos muito profundos. Depois eu sugiro até aos irmãos a relembrarem a ministração que nós fizemos da Parashá Terumá do ano passado, onde nós falamos dos segredos que contém nessa Parashá, que remontam ao Éden, a Adão, ao paraíso. Então, os elementos que são encontrados aqui remontam para o homem antes da queda, porque a construção do Mishkan, ela vai apontar para a redenção final e vai apontar para o retorno do homem antes da queda. Então, o tema de hoje é o templo celestial. Eu coloquei alguns textos, não coloquei todos, coloquei 3 dos 4 que se encontram nessa Parashá, que é o Eterno falando a Moisés para que fizesse o Mishkan, o templo, o tabernáculo, conforme o modelo que Deus havia mostrado para ele. Primeiro está em Êxodo 25, 9, que diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, esse texto mostra que Moisés construiu a tenda, o tabernáculo, conforme o modelo, o tamanho daquilo que o Eterno mostrou para ele no monte, daquilo que existia nos céus. E não só a tenda, as dimensões, as divisões, mas também os utensílios, os móveis que existiam ali, a arca, a menorá, o altar.
todos os utensílios, a mesa dos pães, da preposição, o altar de incenso, tudo o Eterno mostrou a Moisés. O segundo texto também está em Êxodo 25, mas no versículo 40, que diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, de novo, o Eterno, lembrando a Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Não saia desse modelo. Terceiro texto, Êxodo 26:30, diz: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, esse modelo que foi mostrado no monte é o modelo celestial. Então, o tabernáculo que existia aqui na terra era uma cópia, era um modelo daquilo que existia e existe nos céus. O próprio Talmud, os próprios sábios do povo de Deus vão dizer que existem 7 coisas que foram criadas, antes da criação do mundo. E uma delas é o templo. Então, o templo, ele antecede a criação do mundo. E é interessante nós falarmos sobre o tabernáculo, porque aqui já começa a construção dele, para a gente entender por que o Eterno ordenou para que fosse construído esse Mishkan, esse tabernáculo aqui. Nós temos aí também o Mishkan, o tabernáculo, as tendas do povo de Israel em volta do tabernáculo, para mostrar que o quê? Que toda a vida judaica, que toda a vida israelita estava ligada ao Mishkan, ao templo. E aí nós colocamos o Mishkan, ele destina-se a manter constantemente a presença divina no seio do povo. Então, qual que é o propósito do tabernáculo? Qual que é o propósito do Mishkan? É manter a presença de Deus entre o povo. É para que se tornasse possível a presença do Eterno no meio do seu povo. Esse é o propósito, esse é o objetivo do tabernáculo, para que o Eterno habitasse no meio do seu povo. E para que isso fosse possível, foi montada toda essa estrutura, esse Mishkan, esse tabernáculo, toda essa liturgia que acontecia, era para que se tornasse possível essa interação, esse relacionamento entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Veshachante Betoram. Veshachante Betoram. Por que eu coloquei esse título? Porque é a transliteração do que está em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa é a tradução nossa, mas essa não é uma tradução fiel. Construa para mim um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Vai além disso. É muito mais profundo que isso. Nós já acabamos de dizer que o propósito do Mishkan, do tabernáculo, sim, é que o Eterno possa habitar no meio do povo. Mas o Eterno não queria só apenas manifestar no meio do povo, através da sua Shekinah, mas ele queria o quê? Betoram. Ele queria habitar dentro do ser humano. Dentro do ser humano.
Então, a tradução é a que está embaixo aí, negritada. Habitarei dentro deles. Então, Veshachant Betoram, habitarei dentro deles. Construa para mim um tabernáculo. Para quê? Para que eu habite dentro deles. Não é dentro do tabernáculo. Por quê? Porque uma mente arcaica, uma mente idólatra vai pensar, não, Deus mandou construir um santuário, porque assim eram os povos pagãos. Construir um santuário para Deus habitar dentro daquele santuário. E o Eterno falou, não, vocês vão construir sim o Mishkan, o tabernáculo, mas eu vou habitar dentro de vocês. É dentro. Vai haver sim, através da Shekhinah, eu habitando no meio de vocês, mas o meu propósito primordial e maior é habitar dentro do ser humano. É o ser humano ser a tenda, a sukkah, e o Eterno habitar dentro de nós. Esse sempre foi o propósito divino, do Eterno habitar. E não, como eu coloquei aí, Betorro, habitar nele. Não é habitar nele, é habitar Betorram, habitar dentro do ser humano. E aí na imagem nós temos de novo as tribos as tribos em ordem, em volta do Mishkan, do tabernáculo, e a Shekhinah, a presença divina entre eles. Então é algo fantástico, é algo tremendo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 9, e vai dizer que só o povo israelita foi dado isso a eles. Deles é o culto, deles é a glória, deles é a promessa. O que significa, né? Quando a gente pega na versão João Ferreira de Almeida, lá em português, deles é a glória. Que glória? É a Shekhinah. Está aí, ó. Fantástico. Fantástico. Durante o dia era aquela coluna de nuvem que vocês viram nos slides anteriores. De noite era essa coluna de fogo. Que loucura, que coisa tremenda. Em cima do tabernáculo habitava essa coluna de fogo para os proteger de escorpiões, de animais peçonhentos do deserto, para os aquecer, para que eles não sofressem com as baixas temperaturas que o deserto atinge. Isso é fantástico. E para manifestar o que? O principal, a presença física de Deus no meio do seu povo. Isso é Shekhinah. Não é igual o nosso cantor Fernandinho canta, né? Shekinah. Não é Shekinah, é Shekhinah. E a Shekhinah, o que ela é? Eu coloquei a definição aí. Mais simplória possível. É a manifestação visível de Deus. É quando Deus se mostra de forma visível. Então, quando Paulo diz, aos israelitas foi dado a eles a glória, ele quis dizer isso. A eles foram dadas a Shekhinah, a presença visível de Deus. Qual outro povo que Deus mostrava de forma visível que ele estava no meio deles? Não existe. De forma visível, não. A eles foram dadas a glória. Se você quiser anotar, vou até abrir aqui, que é um texto importantíssimo. Hebreus 9, 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus, é o que nós temos ali em Êxodo, o povo de Israel sendo chamado de filho, de primogênito. A Shekhinah esteve com eles, as alianças, no plural, lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da Torá,
A adoração no templo, você quer saber como que adora a Deus? Você tem que aprender com eles. E as promessas. E deles são os patriarcas. E deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos, louvado seja Adonai para sempre. Amém. Então, Paulo vai dizer, olha, a eles pertence a Shekhinah, que é a presença, que é a manifestação visível de Deus entre o seu povo. Aí nós temos outra palavra em hebraico, Shalom. Shalom literalmente significa o quê? Morar. Por que eu coloquei a palavra Shalom? Porque é a raiz da palavra tanto de Mishkan quanto de Shekhinah. Olha só, o Mishkan, o tabernáculo, está etimologicamente unido com Shekhinah, pois ambos provêm da raiz Shahan, morar. Então, quando o Eterno ordenou construir o Mishkan, era para quê? Para que ele, Shahom, para que ele morasse entre o povo. E a palavra Shekhinah é, de fato, Deus morando, habitando, se manifestando de forma visível no meio do seu povo. A Shekhinah, que é a presença visível do Deus invisível. É a manifestação que muitas das vezes é traduzida na nossa Bíblia em português como glória. E eu não coloquei aí nos slides, mas Ezequiel vai falar muito da glória de Deus saindo do templo. Antes da destruição do templo, né? Depois da destruição do templo, ele já teve a visão que o templo foi destruído. Por quê? Porque a Shekhinah, porque a presença de Deus saiu do templo. E lá no futuro, Ezequiel 40 e até o final do capítulo, 40, 43, 44, nós temos a Shekhinah, a glória de Deus, voltando para o templo. E é interessante porque quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles não constroem o templo aos moldes de Ezequiel. Eles não usam as medidas de Ezequiel. Eles usam a mesma medida de Shilomo, de Salomão, da construção lá do segundo templo. Do primeiro templo, perdão. Então, o segundo templo é uma cópia. Eles tentam reproduzir, né, a cópia do primeiro templo. Mas e Ezequiel? E as medidas de Ezequiel? Aí os sábios vão dizer, não, esse templo aí é Mashiach. É o Messias que vai trazer. E aí há uma discussão sobre o terceiro templo, sobre o templo que Mashiach vai trazer. Por quê? Maimônides, Moshe ben Maimon, que do século XIII, acho, um dos mais renomados rabinos, e que hoje alinha o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento normativo dos judeus hoje segue Maimônides. Ele era bem mais intelectualizado, bem mais humanizado, vamos dizer assim. Ele fala, não, o templo de Messias vai ser construído por ele, juntamente com o povo. Então, não necessariamente, Maimônides coloca, vai ser o Messias que vai trazê-lo de forma sobrenatural. Mas ele, ou o povo, vai construir. E dá-se o exemplo de quando, uma época, os romanos permitiram que eles construíssem. E aí eles correram já para construir o templo. Só que os samaritanos, mais uma vez, atrapalharam ali na época dos romanos. Tem essa história também. Enfim, aí Maimônides fala, olha, se eles de fato estivessem esperando o Messias trazer o terceiro templo, por que eles correram para construir? Então ele segue essa tese. Só que há outros rabinos que creem que
o templo dos moldes de Ezequiel, quem vai trazê-lo e ele vai descer do céu é o Mashiach que vai trazer. Só que nós sabemos que de acordo com a Brit Hadashah, com toda a Taná, com toda a Bíblia, na verdade não são 3 templos, são 4. Existiu o primeiro templo de Salomão, existiu o segundo templo de Esdras, Neemias, que foi destruído, de Zorobabel. Haverá o terceiro templo, só que esse terceiro templo vai ser o anti-Mashiach, que vai liderar ali a construção dele. E, olha que interessante, por muitos seguirem a linha de Maimônides, o que vai acontecer? Não vai ser algo sobrenatural, não é algo que vai descer do céu, é algo físico, é o Messias que vai liderar ou vai permitir com que nós possamos construir aqui o templo no Monte Sião. Então o anticristo vai surgir, vai fazer a paz ali no Oriente Médio, ok, podem construir. Não, esse cara é o Messias. Por causa da linha de Maimônides. Então vamos falar sobre o templo celestial. Quem vai trabalhar esse conceito do templo celestial, do santuário celestial, do Mishkan, do tabernáculo celestial, é o escritor aos Hebreus. Há a linha nazarena que diz que foi Paulo que escreveu Hebreus. São categóricos. Já os teólogos posteriores, teólogos cristãos, vão dizer que ou foi Áquila, Priscila, ou foi Apolo, ou foi outro escritor. Então não tem certo dentro do cristianismo quem que escreveu Hebreus. Então, essa carta aos Hebreus, ou como ela é traduzida pelo doutor David Stern, aos judeus messiânicos, ou aos judeus nazarenos, o escritor vai fazer essa ponte entre o templo, o tabernáculo e o templo celestial, e Yeshua sendo o sumo sacerdote, o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, no templo celestial, e ele está lá servindo. Então eu coloquei aí só um texto de Hebreus, para não ficar extenso, Hebreus 8, do 1 a 5. Olha o que o escritor aos Hebreus nos deixou. Ora, o essencial das coisas, isso é profundo, hein? Ele vai falar da essência. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, que é um outro termo judaico demais, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então o escritor aos Hebreus falou, olha, esse tabernáculo aí não foi feito por mãos humanas, foi o próprio Senhor que erigiu ele. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Olha só o midrash que ele está fazendo. Ora, se ele estivesse na terra, falando de Yeshua, nem mesmo sacerdote seria. Por quê? Porque no tabernáculo, qual tribo que servia lá? Só Levi. Yeshua era de que tribo? De Judá. Então aqui, para servir aqui no templo, Yeshua não podia, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, o versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído e tem o que oferecer. E aí o versículo 4, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto
existirem aqueles que oferecem os dons segundo a Torá, segundo a lei. Versículo 5, os quais ministram em figura e sombra, ou em outra versão, em modelo das coisas celestiais. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E aí o escritor aos Hebreus está citando o texto de Êxodo, que é objeto do estudo da nossa paraxá hoje. Então o Midrash que o escritor aos Hebreus está falando, olha, existe um tabernáculo celestial. E Yeshua ministra lá. E Yeshua tem algo a oferecer, é ele próprio. E aí na imagem temos até o sumo sacerdote com a marca nas mãos, né? Diante aí do Arão Hakodesh, da arca sagrada. Então Yeshua ofereceu a si mesmo ao Eterno. Então é isso que ele oferece e serve lá no tabernáculo celestial. Aí você vai encontrar inimigos do evangelho, judeus ortodoxos, judeus que não creem em Yeshua como Messias, ateus, agnósticos, que vão dizer, não, essa interpretação de Hebreus é uma interpretação cristã, o judaísmo não crê assim. E por que eles falam assim? De novo, por quê? Porque hoje a normativa é Maimônides. Ele venceu, vamos dizer assim. Então, o judaísmo ele não é monolítico, ele não tem uma única visão. Só que a maioria segue a visão de Maimônides, que fala que não existe um templo celestial que desce, como nós encontramos na Brit Hadashah no Novo Testamento. E aí eles vão dizer que essa ideia do escritor aos Hebreus é uma ideia neotestamentária do Novo Testamento, uma ideia cristã. E na verdade não é. E essa ideia do templo celestial, do tabernáculo espiritual, ele ganha mais força, principalmente quando o povo volta da Babilônia. Ali séculos antes de Cristo. E a crença do judaísmo do segundo templo é que há sim um tabernáculo celestial. Mas vamos para a escritura, ok? Porque eu peguei esses dois textos, principalmente porque aqueles que defendem a ideia, a tese de Maimônides têm problema com esses textos. Um é Miqueias 1:2. E aí eles falam, não é um templo, é só um palácio, é só um pátio. Mas o texto diz templo. Diz que existe uma morada do Eterno. Então Miqueias 1:2 diz assim: ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Então aqui nós temos um texto nos profetas que apontam para um templo celestial. O outro texto é Salmo de número 11, versículo 4. E aí já está nos escritos. Lembra? Yeshua sempre pegou Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. A Bíblia tem que fechar, meu amigo. Se qualquer conceito
que te apresente. Se não for achado na Torá, está fora. Não foi achado nos escritos, está fora. Não foi achado nos profetas, está fora. Então, nos escritos, nós temos em Salmo de número 11, verso 4, que diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os céus, os seus olhos, estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, o salmista também apresenta a crença no templo celestial. E aí, para não ficar maçante, eu coloquei só uma vertente judaica, Rashi. E Rashi, que é o rabino Shalom também, Yitzhak, Rashi, ele é considerado o maior, se não o maior, dos exegetas, dos intérpretes da Torá. Ele também viveu na Idade Média, século, acho, 11, 12, e é considerado um dos maiores intérpretes da Torá, Rashi. E Rashi, ele ocultou muita coisa também, porque ele vivia na Idade Média, então a Igreja Católica da Idade Média tinha grandes debates contra os judeus, então ele ocultou bastante verdades, sabe? Mas sobre o templo celestial, ele não escondeu. E aí, nós temos essa citação que eu extraí do site PT Rabat, tá? Um site ortodoxo que estava falando sobre o templo celestial, e aí eu peguei essa citação de Rashi. Rashi explica que o templo sagrado foi pré-construído. Opa, então ele é pré-existente. Por Deus. E existe onde? E existe nos reinos celestiais. E olha o que ele diz mais. Esperando pelo tempo em que descerá a terra. Uau, fantástico isso aqui. É Brit Hadashah purinha. Pois o terceiro templo sagrado será o santuário de Deus estabelecido por suas mãos. Olha, que fantástico. E continua fantástico. Quando o ambiente no mundo for apropriado, olha só, depois da grande tribulação, depois que o Eterno derramar o juízo e purificar a terra, depois que, como diz Apocalipse lá, depois que houver novos céus e nova terra, aí o mundo está apropriado para receber. Essa estrutura celestial descerá e se tornará uma realidade dentro do nosso mundo material. Fantástico. Fantástico. Então, essa é a crença de Rashi, em oposição à crença de Maimônides. E aí nós temos as referências também. Se alguém quiser pesquisar depois, é só ler Sukkah 41a, Rosh Hashanah 30a e também em Tosafot Sukkah. Nós temos essa ideia de quê? De um templo celestial. Então, Hebreus ali não é nada cristão. É totalmente judaico. É aquilo que eu sempre digo. O Novo Testamento é um livro judaico. É o que eu sempre afirmo aqui. Quanto mais você estuda a cultura judaica, a tradição judaica, os sábios do povo de Deus, mais você tem certeza que o Novo Testamento é um livro judaico, que o Messias é o Messias judeu, que os apóstolos nunca deixaram de ser judaicos, não se tornaram cristãos. A crença deles é toda judaica. E finish. E de onde que Rashi
tirou essa ideia de que o santuário de Deus será estabelecido por suas próprias mãos. Essa ideia de Irash, ele extrai de Êxodo 15, 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então ele extrai essa ideia que o Eterno o templo celestial é algo criado, pré-existente, foi criado pelo próprio Deus. Para a gente fechar com chave de ouro, ainda está fresquinho aquilo que Irash crê. Aí você pega Apocalipse 21, 2 e 3. Olha a visão que que João, discípulo de Yeshua, teve do final dos tempos. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Fantástico. Então, não só o Mishkan vem, mas como toda uma cidade vem junto. A Jerusalém celestial, ela vai fundir com aquela Jerusalém que está ali hoje. É um negócio, é aquilo que Irash falou, vai haver uma fusão do mundo espiritual com o material, rapaz, é um negócio tremendo, uma fusão. E quem já pisou lá, e aí meu corpo até arrepia, você sente um negócio diferente. Você chega ali no monte do templo, rapaz, é um negócio tremendo. Depois que você chega em Israel, você pega aí um voo de 14 horas, você chega, meu amigo, destruído, cansado. Mas na hora que os pezinhos do crente pisou no aeroporto, houve um renovo das forças que eu falei, vamos rodar agora. É uma das experiências mais marcantes que eu tive lá. Foi uma recarga, um renovo que eu estava moído, mas na hora que eu pisei na terra, houve um renovo que se tivesse um guia lá, você quer conhecer Jerusalém toda agora à noite? Eu falei, é agora, meu filho. Então é algo inexplicável. Então, a Jerusalém celestial, ela vai fundir com a Jerusalém física. É o que Rashi crê e deixou escrito. E ela desce o quê? Da parte de Deus. Então ela é pré-existente. E o Talmud vai dizer que ela existia antes da criação do mundo, o templo. O trono de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo, olha aí, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ao propósito aí do Mishkan, Deus habitando no meio, mas ao mesmo tempo que é no meio, é dentro. Betorram, dentro. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. Isso aqui é depois que vi novos céus e nova terra. Então é aquilo que Rashi falou. O mundo tem que estar apropriado para receber isso. Não pode receber agora, o mundo não está pronto. Ainda há maldade, ainda há pecado. Então, você vê que o Apocalipse, se você pega o Apocalipse e coloca com o Rashi ali do lado, o que o judeu vai balangar beijo? Não dá. Não dá. Eu peguei ainda mais 2 textos de Apocalipse que falam do templo celestial. Então, nós temos principalmente Hebreus e nós temos Apocalipse que fala do templo celestial. E olha que interessante, hoje, e essa crença não é só uma crença, vamos dizer assim, cristã, ou da Brit Hadashah, do judaísmo nazareno, mas o próprio judaísmo acredita que as almas estão debaixo
do altar do Eterno, debaixo do trono do Eterno, e é o mesmo que Apocalipse 7 vai falar. E aí sim a imortalidade da alma é um conceito judaico, por mais que o pensamento normativo hoje, não, isso aí é Platão, que ensinou, mas Platão recebeu de quem? Ele teve um feeling ali. É o que Paulo falou, eles tatearam, rapaz. Eles tatearam no escuro, mas achou alguma coisinha. Então, Apocalipse 7, 14, 15. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Falando sobre a multidão que vinha da grande tribulação. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui é um detalhe, vamos fazer um parênteses aqui. A crença pré-tribulacionista, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer e a igreja, antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Eles falam que aquele que ficar vai penar e vai ter que pagar com o próprio sangue. Não creu, está desviado, não foi arrebatado, vai ter que pagar com a própria vida para ser salvo. Se quiser, fala assim, né? Só que aí você pega o texto. Quem que é esses que estão vindo da grande tribulação? Aqueles que lavaram. Tá vendo? Lavou no sangue. No sangue de quem, meu filho? No sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem nada que com o próprio sangue, não. Fecha parênteses. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Razão pela qual se acham diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu santuário. Santuário celestial. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então isso aqui é fantástico. Não estão só conscientes, porque Apocalipse fala da alma, da imortalidade da alma e da consciência da alma. É importante isso porque muitos que se dizem messiânicos, nazarenos, negam a imortalidade da alma e negam que a pessoa está consciente lá. E Apocalipse mostra muito bem isso. Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Isso não é consciência, não? Apocalipse 11, 19 também fala do templo celestial. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista quem? Aqui Indiana Jones. Achou? Não, a verdadeira. A Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Então abriu-se os céus, foi visto o santuário de Deus e foi vista também a Arca da Aliança lá. Que arca que eles viram lá? A que estava aqui subiu? Ou a original, que a daqui é o modelo da original? É a verdadeira que eles viram lá, é a original. Aqui Yeshua serve nela. Então Apocalipse 11, 19 fala do santuário celestial e que lá existe também não só o santuário. Por que esse texto é importante? Porque fala também dos utensílios, dos móveis que existem lá. E que os que existiram aqui é o modelo daquilo que existia lá. Então, a ideia de templo de Deus. Então, o Eterno sempre quis, Betorran, construa para mim um santuário, um tabernáculo, e eu vou habitar dentro, não só no meio, mas dentro de vocês. E aí é o mesmo conceito, Betorran,
que Yeshua coloca em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Olha que texto forte, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o tabernáculo é o quê? O modelo do nosso corpo. Do corpo humano. Se você pega o tabernáculo e coloca o corpo humano, é o tabernáculo. E a ideia do eterno é habitar dentro do ser humano. Dentro do tabernáculo, em cima da tampa do propiciatório, da arca da aliança, o Eterno falava dali com Moisés. Eles se encontravam ali. Dentro do tabernáculo, o Eterno falava com Moisés. O Eterno tem que falar dentro de nós. É dentro. Por isso que Yeshua falou, o reino está aí dentro. Por isso que a mudança é interior primeiro. Depois ela desabrocha para o externo. Por isso que muita gente que não tem o reino de Deus dentro, ele quer o quê? Transparecer o externo, para maquiar aquilo que de fato está dentro. Porque quando o reino de Deus está dentro da pessoa, é nítido no seu olhar, nas janelas da alma. Você vê pelos olhos, você vê pela boca, você vê pelas atitudes, pelas ações, que o reino de Deus está dentro daquela pessoa. É aquilo que Paulo vai falar também em Romanos 14, 17. Por isso que nós vamos entrar na série Midot Tovot, que é as características nobres do caráter, da personalidade. A Torá do Eterno, ela refina, nos torna nobres, ela muda o nosso caráter. E olha aí o que diz Paulo, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é matéria, não é algo material. Mas o quê? O que é o reino? O que é o reino de Deus, segundo Paulo? Isso aqui é profundo. Esse versículo aqui, como diz o pastor Wagner, um shabat inteiro aqui, nós não íamos esgotar. Um versículo. Se você pega Romanos 14, 17, para destrinchar ele, um sábado não dá, não. Talvez um mês, né? 4 shabat inteiro aí, a gente ficando o dia inteiro aqui estudando, talvez, né? A gente chega a alguma coisa, a extrair alguma coisa desse texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é algo externo e nem material. Mas, tzedakah, justiça. Um dos caráteres de Midot Tovot, justiça. E paz, shalom. Também característica de Midot Tovot. Paz. Você olha para a pessoa, ela não tem shalom? Ih, rapaz, ela não tem um reino habitando dentro dela, não. Ela não tem shalom, cara. Terceiro, e é interessante, né, pastor Wagner, que os rabinos mais cabalísticos e místicos, eles falam demais de quê? Simha. Baal Shem Tov, não fala? Simha, simha, simha. Alegria. A alegria da Torá. Isso é o quê? Midot Tovot. É só você olhar para a pessoa, se ela não tem o reino de Deus habitando dentro dela, ela não tem simha. Ela não tem alegria, ela não tem esse caráter, essa característica
interna nela, ela não tem sinra, ela não tem alegria, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa depressiva, ela é uma pessoa desgostosa, ela é uma pessoa pessimista, ela não tem sinra, gente, ela não tem shalom, ela não tem atos de justiça, de tzedakah, não tem. Então, o que Paulo está falando, olha, o reino de Deus é dentro. É por isso que Paulo vai falar sobre o reino de Deus e fala, olha, aquele que roubava, não rouba mais. O que é isso? Mudança de caráter. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que assassinava, não assassina mais. Você vai ver aí, igual essa semana, eu vi um testemunho de um pastor que recebeu um outro que era líder de favela. E que ele só não foi morto porque virou crente. Até a máfia da favela aí foi consultar o pastor. Ô pastor, esse camarada que converteu de verdade, que se o pastor falar, isso aí é só para mascarar, para fugir da queima de arquivo. Aí o pastor falou, não, ele virou crente. Então, está perdoada a dívida. Então, não vamos queimá-los. Pastor contando relato de o camarada já dentro dos pneus ali, cheio de gasolina já nele, para ser torrado. Pastor, nós estamos aqui com fulano de tal, ele disse que agora é da sua igreja, é verdade, pastor? O pastor fala, não é, ele aceitou Jesus. E o cara já dentro dos pneus, já todo banhado de gasolina, sai ileso, porque virou crente. E aí esse pastor fala, não, a igreja não está perdendo, a igreja verdadeira não está perdendo, a igreja verdadeira ainda reina. A igreja verdadeira ainda tem respeito na terra. Aí e ele fala, eu não estou falando dessas igrejolas aí, estou falando de igreja. Aonde o reino de Deus acontece. Por que os camaradas não matam? Porque os próprios traficantes entendem. Não, quando o reino de Deus acontece, é dentro. Aí o cara não rouba mais, o cara não estrupa mais, o cara não adultera, o cara não fornica, o cara não rouba, o cara não assassina. Há uma mudança interior. Porque o reino de Deus passa a habitar dentro. Fica um cara para sempre comigo também. Isso, se ele sair fora, está morto. Está morto. Fica. Ele não pode sair. E é interessante, porque por mais que seja físico, porque se esse cara que era ex-traficante que estava devendo, se ele sai, ele morre. E assim somos todos nós também. De onde o Eterno nos tirou? Se você volta para lá, meu amigo, Satanás te trucida. Satanás está doidinho para pegar a sua cara e esfregar no chapisco. Você achou que você ia fugir de mim? Porque enquanto você está dentro do tabernáculo do Eterno, é aquilo que o salmista falou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga alguma chega na sua tenda, sucar, mishkan, não chega. Então, meus queridos, o templo celestial já começou. E nos evangelhos você vai ver Yeshua falando, olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. E depois, o reino de Deus está dentro. Ele não é aparência humana, não. Não é coisa material, não, para você dizer, olha ali, o reino de Deus está lá, vamos para lá. É dentro. E esse conceito que Yeshua trouxe é fantástico. Porque por mais que o tabernáculo habitasse dentro
no meio. Por mais que o tabernáculo estivesse no meio do povo, ele estava ali, mas era para o Eterno habitar dentro de cada um daqueles que estavam ali, em volta do tabernáculo. Amém, meus queridos? Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo da Paraxá.